Bom, boa noite mais uma vez, né? A graça e a paz do amado Jesus. E agora são 8h14 da noite, nós estamos aqui ao vivo. E eu vou tentar resumir o que eu queria ministrar no seu coração hoje, mas eu quero falar a respeito de bênção. E uma coisa que não pode faltar na nossa vida é a bênção, como eu estava dizendo no YouTube lá. E abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 27. Eu mandei o esboço para algumas pessoas aí, e o tempo está meio avançado, eu vou tentar ministrar o que Deus colocou no meu coração. Gênesis 27, no versículo 1 diz assim: quando Isaac envelheceu, os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver. Chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Esaú respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava, o seu arco, vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa como eu aprecio, traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca, sua mãe, disse a Jacó, seu filho, irmão de Esaú: ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão, e ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Irmãos, qual que é o significado da bênção na minha e da sua vida? O que serve uma bênção? Qual a função de uma bênção? Uma bênção, basicamente, é o próprio ato de abençoar ou fornecer uma concessão de bem. Como a palavra bênção possui uma ampla aplicação, seu significado correto deve ser determinado de acordo com o texto em que ela aparece. A palavra bênção pode ser empregada no sentido de aprovação. Quando você é aprovado, você está recebendo uma bênção ou um consentimento. Quando você recebe uma permissão, você está sendo abençoado. Como também pode se referir a um presente recebido. Quando você ganha algo de alguém, é uma bênção, ou um favor, ou uma dádiva. Um exemplo: eu fui aprovado na minha entrevista de emprego. É uma bênção, não é assim que você fala para as pessoas? Nossa, foi uma bênção lá no meu emprego, eu consegui passar na seleção, eu fui abençoado. Outro tipo de bênção é o consentimento. Olha, eu vou casar com você só se a sua família consentir, só com a bênção do seu pai, com o consentimento do seu pai. Então bênção é isso. Então, voltando aqui para o texto, eu quero que você adiante lá para o versículo 27 do mesmo capítulo. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Depois de tudo que a mãe disse para ele fazer: você vai lá, vai pegar a caça, eu vou adiantar aqui para que você possa receber essa bênção no lugar do seu irmão. E ele disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. No versículo 28, Deus lhe deu o orvalho do céu e da exuberância da terra e da fartura de trigo e de vinho. Que os povos sirvam você e as nações o reverenciem. Que você seja maior do que seus irmãos e os filhos da sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar. No versículo 30, e aconteceu que depois que Isaac abençoou Jacó, e esse tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua casada. Mas Isaac respondeu: seu irmão veio com astúcia e tomou a bênção que era sua. Essa palavra astúcia a gente sabe, né? A serpente foi a mais astuta dos animais que haviam, que enganou Eva. Então uma pessoa astuta é aquela que está disposta a ser melhor, a ultrapassar, a se sobressair mais que alguém. E foi isso que Jacó fez.
A bênção era para o irmão dele. Todo mundo sabe que ele já havia ganhado a primogenitura, o irmão dele havia tomado a primogenitura a troco de um prato de lentilha, um prato de sopa, e agora a bênção que o pai tinha determinado, que o pai dele tinha determinado para ele, que Israel falou, que o pai dele havia dito assim: a minha bênção é para você, a bênção que eu tenho é para você, a bênção que eu quero para a sua vida é aquela que você vai ser maior que todas as nações. Porém, o filho foi lá e pegou na frente do irmão. No versículo 36, Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó, o enganador, pois já 2 vezes me enganou, tirou meu direito da primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. Perguntou então o Senhor reservou alguma bênção para mim? Não restou nenhuma bênção para minha pessoa? Isaac respondeu a Esaú: eis que o constituí Senhor sobre você, fiz com que todos os parentes sejam servos dele, de trigo e de vinho supri. Assim o que eu posso fazer? Assim, o que eu posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú, a voz chorou. Então Isaac, seu pai, disse: a sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho e de tudo que cai do alto. Veja aqui que a bênção que o pai dele liberou para ele foi ao contrário do outro. O Jacó levou a bênção inteira. Aqui é o oposto do que ele ia receber. Tudo que Esaú está recebendo agora da parte do pai dele é sofrimento, era dor, era conquista, era suor, era algo penoso, enquanto o irmão dele ia receber toda a exuberância de tudo. E no versículo 40 ele ainda diz: você viverá pela sua espada e servirá o seu irmão. Quando porém você se libertar, sacudirá do pescoço o jugo dele. Irmãos, no caso de Jacó e Esaú, o mais importante era a bênção. Não tinha outra coisa que eles queriam. Eles não queriam riquezas, porque para as pessoas desse tempo, a riqueza era somente um item de prosperidade. Não era somente a riqueza, mas sim a bênção que traz toda a prosperidade, a saúde, a fertilidade, aonde que põe a mão vai prosperar. Não é simplesmente o fato de ser rico. E para nós, hoje, o que deveria importar nesse tempo que estamos vivendo dessa pandemia é a bênção. Sim, as riquezas fazem parte. Contudo, esse vírus não isenta e nem respeita quem tem e quem não tem, seja próspero ou seja não próspero, seja quem tem muito ou seja quem não tem nada. Mas se você está debaixo da bênção, se você aí sabe que Deus tem uma bênção para você, se você aí é aquele que tem determinado a bênção do Senhor sobre a sua vida, pode ter certeza, você é a pessoa próspera. Hoje eu estive aqui na igreja pela manhã, das pessoas que eu recebi aqui, elas me disseram que em tudo tem prosperado. Tem pessoa que está trabalhando sozinha na empresa, está lá, está ganhando o salário dela sem problema nenhum, e está na sessão trabalhando sozinha. Tem um outro que é empresário, que ele diz que a empresa dele nunca pegou tanto serviço como está pegando nesse tempo. Diz que não está nem acreditando. Outra pessoa que eu conversei disse que a empresa melhorou as condições de trabalho, deu até carro para ir, para voltar, não está pegando nem transporte público. Isso é bênção, irmãos. Está vivendo debaixo da bênção. Mas quem é abençoado pode sim dizer que é poderoso, porque o dinheiro não pode comprar, quer dizer, o dinheiro ele pode até comprar um medicamento para você, mas se você é abençoado por Jesus Cristo, Ele já lhe deu a cura, Ele já lhe deu a saúde total, e você é totalmente abençoado, aleluia. Jacó foi abençoado, enganando o pai e o irmão, mas as palavras, eu te abençoo, fizeram toda a diferença na vida dele. Ele conseguiu conquistar tudo, mesmo da maneira errada. E se você for ler do versículo 27 em diante,
Vai falar que ele também sofreu, ele foi enganado, ele provou do próprio remédio dele. Ele conquistou as suas mulheres, a mulher que ele amava por 14 anos, trabalhou por uma que ele não amava 7, foi enganado, trabalhou mais 7 para ter a mulher que ele queria. Então ele também provou do veneno dele. Quando você tem a bênção de Deus, Deus guarda você e faz você passar por qualquer crise. Eu quero que você vá comigo lá em Gênesis 48. Eu quero falar da bênção dos netos. As bênçãos para Efraim e Manassés, filhos de José, netos de Isaac. No capítulo 48 do livro de Gênesis, versículo 13, diz assim: depois José pegou os seus 2 filhos e os colocou diante do pai. Quem era o pai de José? Era o Jacó, só que com o nome de Israel. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda para ficar-se à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho, cruzando assim as mãos, sendo Manassés o primogênito. O que é que nós podemos entender? Que a bênção da mão direita seria mais poderosa. E no versículo 15 diz assim: Israel abençoou José, dizendo: o Deus cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia. No versículo 16: o anjo que tem me livrado de todo mal, abençoe esses meninos, que por meio deles seja lembrado meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. E José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: não é assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será multidão de nações. Irmãos, entenda uma coisa. Você sabe o José de quem eu estou falando? O José é o José que foi vendido no Egito, o José que foi escravo de Potifar, o José que foi governador do Egito todo, que foi servir Faraó, que foi o segundo homem. Esse homem era gerente de toda a nação do Egito, o povo mais poderoso da terra. Para que ele precisava dos filhos serem abençoados se ele tinha toda a riqueza? Mas o que eu quero dizer para você nessa noite? A bênção vem primeiro que a riqueza. A bênção é maior que a prosperidade. A bênção faz toda a diferença. E José, com todo esse potencial, ele recorreu à bênção que o pai tinha para dar para ele. E um detalhe: José não teve condição de ser abençoado. Ele era muito amado pelo pai dele, mas a Bíblia fala que Deus era com José. Irmãos, embora tudo que ele havia conquistado com o Faraó, embora ele havia se tornado o maior homem do Egito depois de Faraó, o Egito que era aquela potência da terra, ele priorizou para os seus filhos a bênção. Ele não ficou atrás das riquezas. Nessa situação, as bênçãos foram para os netos. O pai sabia que seus filhos, embora tivessem um futuro assegurado, ele garantiu que eles não dependessem só da fartura, mas sim da bênção que vinha de Deus e passava pelo avô deles. Deixa eu te falar uma coisa. Tanta gente achou que estava com a vida assegurada, emprego garantido, a empresa indo bem. Deixa eu te falar algo. Dependa da bênção do Senhor. É a bênção do Senhor que vai te manter saudável. É a bênção do Senhor que vai fazer com que o seu negócio venha prosperar. É a bênção do Senhor que vai te abrir as portas de emprego. É a bênção do Senhor que vai fazer com que chegue uma cesta básica até a sua casa. É a bênção do Senhor que vai enviar alguém para te abençoar de qualquer maneira. Fica tranquilo.
Não fica batendo a cabeça por nada, porque a bênção do Senhor, ela é sobre você. Aleluia! Irmãos, eu tenho 3 netas pequenas, 2, 4 e 6 anos, porque eu ensino elas que elas têm que depender da bênção. Eu tenho abençoado as minhas netas. O meu filho, quando ele manda alguma mensagem para mim, a primeira coisa que ele escreve é: bênção, pai, bênção. O meu pai, toda vez que eu vejo: bênção, pai. Deixa eu te falar algo. Nós, como pai, nós temos abençoado a nossa casa, os nossos filhos. Nós temos sido canal de bênção. Irmãos, mas tudo isso tem outro lado da história, como eu disse semana passada. Lá em Lucas 15, no versículo 11, eu vou contar a história de quem? Do filho pródigo. Jesus continuou, Lucas 15, 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Ele reclamou a herança dele. E o pai repartiu os bens entre eles, entre os 2 filhos. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, era dele, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. No versículo 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos da terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Qual foi a falência ou o insucesso do filho pródigo? Eu te pergunto. Você consegue imaginar? Ele saiu bem, ele não roubou o pai, ele pediu herança, tudo bem, mas ele não enganou o pai, ele não enganou o irmão, ele foi transparente: eu quero a minha parte e vou me jogar por aí. Então, ele não passou a perna em ninguém. O segundo ponto: ele pegou aquela boa grana. Não importa a maneira que ele gastou, se foi no jogo, se foi no bingo, se foi vivendo dissolutamente, ou se foi usando drogas, o dinheiro era dele. E o terceiro ponto: depois de gastar tudo, ainda veio uma crise naquele país. E quando vem uma crise, afeta todos. Nós estamos vivendo uma crise. Irmãos, aqui é como esse menino. Até na crise o dinheiro vai embora. Você está em casa, toda hora você quer comprar alguma coisa. É o churro que passa na rua, é o caminhão da fruta. Tem hora que você tem vontade de comer uma comida que não tem. Você está enjoado de comer o que tem em casa. Tem hora que você quer comer um abacate, um mamão, uma melancia. Então, se você tem dinheiro, você vai gastando, você não vai passar vontade. Mas, mesmo que ele tivesse dinheiro, essa crise ia chegar. E o quarto ponto: ele era trabalhador, ele foi trabalhar no chiqueiro. Ele foi trabalhar. Deixa eu falar uma coisa para você. Você mesmo trabalhador, sendo honesto, você está passando pela crise. Se você joga ou se você não joga, se você não gasta absolutamente, você está passando pela crise. Você fiel, dizimista, você está passando pela crise. Eu não estou falando que você está vivendo uma crise. Nós estamos passando pela crise, o Brasil inteiro. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não importa como você gasta o dinheiro, você gasta todos os seus cartões, isso é problema seu. Mas esse rapaz, se ele tivesse o dobro do dinheiro, ele ia ter gastado da mesma forma. Ele poderia até ter tido uma vida regrada, feito investimento, consórcio, carta de crédito, que também não era garantido que ele iria prosperar. Ele poderia estar em qualquer lugar do mundo, que a crise chegaria nele, assim como nós estamos vivendo, achando que não ia chegar no Brasil. Poderia estar trabalhando em qualquer emprego, como um bom salário, que mesmo assim não seria fácil de manter. Esse jovem poderia pedir tudo de papel passado para o pai dele, e mesmo assim não prosperaria, porque a coisa mais importante ele deixou para trás.
ele não pediu bênção ao pai dele. Ele foi embora. Ele pediu dinheiro. Ele saiu pela porta da frente. Eu quero o que é meu. Meu irmão, tchau para você. Me dá a minha parte, eu não estou roubando. Eu não quero que esperar o senhor morrer. Me dá a minha parte. Eu vou embora, eu não quero viver com vocês mais. E ele saiu pela porta da frente. Mas sem a bênção ele perdeu tudo. Veja a semelhança entre esse jovem e Jacó. Os dois eram os filhos mais moços, eram os caçulas, e também fizeram da maneira que não agradou o pai. Porém Jacó saiu pela porta dos fundos, mas ele saiu com a bênção. Ele enganou seu pai, mas foi abençoado. Hoje em dia nós enganamos muitas pessoas, ou já fomos enganadores, com a cara lisa, sem se maquiar, sem colocar pelo, sem mudar de roupa, sem enganar nenhum cego. Mas Jacó ele fez isso. Ele chegou diante do pai dele e enganou. Chegou para ele, falou que era Esaú e levou a bênção. O que aconteceu com ele? Ele saiu sem nada. O jovem rico saiu com tudo, saiu milionário. Esse filho pródigo, ele saiu milionário. Ele vendeu propriedades, pegou dinheiro, foi para uma terra longe, cruzou o continente, foi para uma Europa da época, vamos dizer assim, e voltou sem nada. A história de Jacó é que ele saiu sem nada e voltou com tudo. Não estou falando aqui para você que você tem que enganar, não estou falando aqui que você deve lesar alguém. Eu estou falando que você tem que ter a bênção de Deus sobre a sua vida, e da maneira certa. Eu estou dizendo para você que não adianta você ter o melhor salário do mundo e não ter a bênção do Senhor. Eu estou dizendo para você que não adianta você ter a maior faculdade e não ter a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor é melhor do que o ouro. Aleluia! Então, irmãos, eles são semelhantes. Jacó saiu sem nada e voltou com tudo porque estava debaixo da bênção. O menino saiu rico, mas voltou sem nada porque não tinha a bênção do pai. Deixa eu te falar algo. Nós estamos mostrando histórias aqui na Bíblia relacionadas à bênção. Você tem se dedicado a pedir a bênção para o Senhor? Nós estamos nesse tempo aqui de crise. Você mesmo de célula, você tem ligado para o seu líder: líder, eu quero que você me abençoe. Você tem ligado para o seu discipulador: eu estou ligando para você me abençoar nessa tarde, nessa manhã. Abençoa a minha vida, eu quero que você ore por mim, eu estou passando por essa situação. Você tem ligado para o seu pastor, você tem visto o seu pastor. Hoje aqui oramos por pessoas na igreja. Nós estamos aqui recebendo alimentos, a igreja está sendo abençoada. As pessoas que estão vindo aqui estão sendo abençoadas também. Estão levando cesta básica para casa. Aqui está enchendo e derramando, e glória a Deus por isso. Estamos vivendo um tempo de bênção. Não importa a crise. Mas, e você? Nesse tempo todo aqui, hoje fazem 6 domingos que a igreja está fechada. 1 mês e meio. Quantas vezes você ligou para alguém, para a sua liderança, para a sua cobertura espiritual, ou você de qualquer igreja, ou você que não é crente, ou você que não frequenta lugar nenhum que está me vendo agora, ligou para o pai, para a mãe, talvez você está em outro estado, não está junto com a sua família, para falar assim: eu quero só que a senhora me abençoe hoje, mãezinha. Meu pai, eu preciso da sua bênção hoje. Você, filho, que chega em casa, bate porta, tem coragem de olhar para o pai e pedir uma bênção. Deixa eu falar, nessas situações aqui foi requerida a bênção. Talvez você seja que nem meu pai. Meu pai, antes de eu pedir a bênção, ele já está abençoando, mas eu continuo a conversa: pai, bênção do mesmo jeito. Porque a questão, o pai sempre vai querer abençoar o filho. Deus sempre vai querer abençoar os filhos dele. A questão é se o filho quer a bênção de Deus. E é por isso que quando eu vejo meu pai: bênção, pai. E talvez isso tenha se perdido. Pastor, mas que palavra michuruca que você está ministrando para a igreja. Eu estou ministrando que é melhor você andar debaixo da bênção do que com dinheiro no bolso.
porque a bênção vai fazer você alcançar lugares que você nem imagina. O garoto saiu cantando pneu, vamos dizer assim, com a mala cheia de dinheiro, foi embora. Agora eu vou curtir a vida, o que manda é o que está no meu bolso. Você notou a diferença? Eles quiseram ir embora, eles quiseram largar a família, mas a diferença é que um foi totalmente abençoado com tudo, e o outro achou que a bênção era só financeira. Nós fazemos questão de abençoar. Irmãos, imagine quanto tempo você tem deixado de receber as bênçãos do Senhor, porque se há uma coisa que Jesus não pode fazer, é com quem tem orgulho. E muitas vezes você não recebe a bênção do Senhor porque você tem orgulho de olhar para alguém e falar assim: eu quero a tua bênção. Talvez você é a pessoa mais sábia que tem na sua célula, talvez você sabe mais que o seu líder, mas a bênção está sobre a vida dele. Talvez, líder, você acha até que o seu discipulador ou a sua discipuladora não é nem tudo que era para ser, mas a bênção está sobre a vida deles. Talvez você está me vindo aqui ministrar esse monte de problema que teve aqui, o YouTube, live, WhatsApp, sei lá mais o que. Se olhar aqui está cheio de fio, estamos com 3 computadores na mesa aqui e não aconteceu nada. Mas acredite, a bênção está sobre a minha vida, porque eu tenho pedido bênção aos meus pastores. E eu acredito na mão de Deus que está sobre meus pastores. Eu acredito que quando eles impõem as mãos sobre mim, eles têm liberado algo. E você? Ah, pastor, mas agora não dá para pôr a mão. Tá, tudo bem, faz uma chamadinha de vídeo, dá aquela ajeitada no cabelo, faz aquela chamadinha de vídeo. Nós já estamos encerrando. Quando você estiver livre aí, vai lá e fala. E se você for inteligente mesmo, e se essa palavra está falando com você, está chegando dentro do seu espírito aí, você pegar e falar: pai, hoje eu quero a sua bênção. Mãe, eu quero a sua bênção hoje. Procure seus filhos para abençoar. Lhe chame na sua liderança. E assim: ó, faz tempo que você não me abençoa. Mas a falha não é nossa, não é da liderança de não abençoar. A falha é do filho que não procura. Não fique só procurando quando você quer riqueza, quando você comprou um carro, que você quer oração, quando você arrumou outro emprego que é para abençoar. Peça a bênção antes, porque essas coisas virão vir. Irmãos, nossa, é importante demais isso. Eu não sei nem se eu consegui passar para você o que eu desejava, mas eu falo uma coisa para você: tem tanta gente, isso eu falo no geral, tem tanta gente que sai da igreja, sai da célula agora, nesse tempo. Eu sei que muita gente, não só aqui na nossa igreja, mas em todo, em muitas igrejas, as pessoas não vão voltar mais. Elas vão arrumar igrejas melhores, que tem muitos pregadores melhores na internet aí, tenho certeza. Eu fazendo essa transmissão ao vivo, eu corro o risco de você até me abandonar. Mas deixa eu te falar uma coisa: vai embaixo de bênção. Ah, acho que eu não vou voltar nem para a célula. Vai embaixo de bênção. Ah, eu não quero mais andar com o meu discipulador. Sai embaixo de bênção. Não saia pela porta dos fundos, saia pela porta da frente, levando a sua bênção, porque Deus, Ele quer que você avance e prospere no nome santo de Jesus. Amém? Eu quero orar por você agora, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa derramar graça sobre a tua vida, no nome de Jesus. Senhor Deus amado Pai, quero pedir, Senhor, o teu favor, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre cada pessoa, papai, sobre cada irmão, sobre cada irmã, papai, que o Senhor, no nome de Jesus, meu Pai, venha abençoar cada lar, ó Pai, cada pessoa que está ouvindo aqui agora, você que ouviu, meu Pai, a respeito da bênção, que tem deixado de receber a bênção, que tem deixado de pedir a bênção, que tem deixado de estar debaixo desse favor, eu clamo agora no sangue de Jesus, que o teu Espírito agora possa ser, não como aquele menino, que o que importa é o dinheiro, mas o que importa é a bênção, que você venha ser abençoado, que
você venha abençoar a sua família, a sua casa, e que você tenha a humildade de saber que você necessita de uma bênção, e a bênção vem das pessoas que estão sobre você, que caminham sobre você. E diante de todos agora eu quero a tua bênção, pastor Almir de Freitas. Eu quero que a tua bênção continue sendo derramada sobre a minha vida, que no nome de Jesus eu quero ser aquele que tem testemunhado do favor de Deus. E nós aqui, no nosso bairro, na nossa comunidade, eu tenho testemunhado que o Senhor tem cuidado de todos, no nome santo de Jesus, amém. Tenha uma boa noite, Deus abençoe. Nos perdoe o problema da transmissão, mas nós vamos melhorar, no nome de Jesus.